De onde você vem? Para todos nós, há uma resposta muito prática para essa pergunta. É o lugar onde nascemos, o espaço geográfico que ocupávamos no momento exato quando surgimos nesse planeta. Mas há muitas formas de responder a mesma pergunta. De onde você vem? E o meu convidado deste episódio é um viajante. Ele vem um pouco de todos os muitos lugares em que ele já esteve. Ele vem das artes, dos cantos mais gelados da Terra e vem das montanhas. Então, no início, quando eu comecei a subir montanha, por exemplo, eu quero ir nas montanhas que todo mundo vai. E aí, com o tempo, a maturidade, você fala, não, mas tem as montanhas que são para mim. São aquelas montanhas que eu encontro nos livros, que eu me encanto pelas histórias. Eu gosto mais da linha do Messner, do alpinismo tradicional, sabe? De pessoas que frequentam a montanha com respeito, com devoção. Por isso que elas são altares, entidades, deidades, entende? Pessoas que criam o próprio caminho. Aperte os cintos, porque neste episódio de Conquistadores de Montanhas, você vai viajar com o João Paulo Barbosa. Tá pronto a viajar, então? A gente pode viajar? Só viajar. Então vamos ver se a viagem vai ser boa, se você vai aprovar. O importante é estar vivo, né? Mas, assim, de que planeta que você vem, João? Eu venho do planeta misterioso, né? Eu não sei onde eu nasci, né? Então, meu planeta é misterioso. Mas eu acho que desse planeta é bom estar aqui, é bom fazer parte desse planeta, apesar dos pesares, né? Eu gosto muito do Pequeno Príncipe. Acho o Exupéry fantástico, um escritor fantástico. Porque ele tem uma obra vastíssima, né, além do próprio Pequeno Príncipe, mas essa sacada dele de um menino que é um protomutante, que nasceu num asteroide B136, é lindo, sabe? Uhum. Então, Um clássico. eu me identifico, eu me identifico com o Exupéry, né? A Terra dos Homens, o Voo Noturno. É lindo. É um grande viajante, o Exupéry. Tanto é que ele ganhou uma montanha lá na Patagônia com o nome dele, né? Então, aquelas montanhas que estão ao lado do Fitzroy são nomes de aviadores do serviço aeropostal francês. Mermoz, Exupéry, Guillaumet. São 3 pilotos franceses que voavam da França até a Patagônia, passando pelo Saara, Atlântico, Brasil, Cordilheira dos Andes. Essa galera é linda, recomendo. É a segunda vez que eu converso com você, assim, de ter mais tempo, né? Eu não sei como cabe tanta coisa numa cabeça, assim, o tamanho do HD que tem na sua cabeça deve ser uma coisa absurda, né? E aí eu fico pensando, o que veio primeiro? O montanhista, o historiador, o fotógrafo, o escritor? O que veio primeiro? O sonhador veio primeiro, depois o viajante, e depois o fotógrafo, depois o montanhista, e só mais tarde, na véspera de eu decidir minha opção no vestibular, eu escolhi História. Então, eu sou, enfim, um pouco de cada uma dessas coisas, né? Como eu te falei, né? Se eu estou numa roda de fotógrafos, eu sou montanhista. Se eu estou numa roda de montanhista, eu sou historiador. E se eu estou numa roda de historiadores, eu sou fotógrafo. É uma forma que eu encontrei de me sentir encaixado, sem pretensão, sabe? Porque eu sou um pouco de cada coisa. A gente pode ser um pouco de cada coisa, né? Eu sou outras coisas também, mas a princípio essas 3 coisas são as que mais me envolvem. Que mais que você é? Eu sou escritor, eu já escrevi livros, eu sou editor, eu sou curador, eu faço filmes, eu sou pai, eu faço natação, eu mergulho, enfim, escrevo poesia, faço haikai, faço pesquisa, faço trabalho voluntário, dou aula de história, de geografia, geologia,
Ou seja, além de me perguntar como cabe tudo isso na sua cabeça, tem que me perguntar como é que você faz tudo isso, né? Enfim, é disciplina, constância e selecionar o que você quer da sua vida, porque eu não fico na frente da televisão, né? Eu nunca comprei uma televisão, eu não fico atrás de notícias, eu não fico atrás de coisas que não me interessam, eu sou muito focado no que eu quero. E eu acho que isso traz espaço para minha mente, para poder ter o que eu quero. E é muito importante também esvaziar, sabe? Eu faço meditação, então faço a meditação andando, a meditação nadando, a meditação de fato, né? Sentado, parado, respirando. E isso é muito importante, esvaziar para você poder depois encher. Entende? E, claro, eu vou aprendendo mais coisas, eu vou esquecendo outras, mas eu acho que a constância de você se interessar pelo que você gosta faz com que você fixe mais o que você gosta. O fato de eu ser um professor de fotografia também, imagina, eu dou aula desde 99, eu já tive mais de 1.000 alunos, né? E faz com que você memorize o seu conhecimento. Então, assim, eu leio um livro, eu conto a história para algumas pessoas. Então, eu fixo aquilo que eu li. Eu faço uma viagem, eu conto uma história, eu escrevo. Então, eu não desperdiço o que eu vivo no sentido de que eu gosto de compartilhar, sabe? Poucas coisas eu não compartilho. E isso é uma forma de reter na memória. Então, Ótima dica. mas o HD tem limite, né? Né? É. Tem que esvaziar um pouquinho de vez em quando, Tem. como você disse. Você falou, né, da gente saber o que quer. Ah, João, às vezes é difícil saber o que a gente quer, né? Você sempre soube assim? Sempre soube? Não, eu acho que a gente vai procurando, né? A gente vai vendo o que é nosso, vai vendo os outros, o que que eles são, e aí a gente vai, isso me interessa, aquela pessoa, ela é interessante, olha o que que ela faz. E aí você vai lendo, vai vendo filme, vai viajando, vai olhando para o céu, vai vendo as nuvens passar e você vai sentindo que é seu. Mas não é uma busca gratuita. Você precisa se dedicar. E não fazer nada é muito importante e ajuda muito a encontrar o que é seu. Você precisa de muita prática para não fazer nada. Entende? Eu aprendi isso com o capitão Oleg, do veleiro Kotik, saudoso capitão Oleg, e ele era um astrofísico da NASA em Denver, diretor do Observatório Astronômico em Istambul, um gênio. Ele era mergulhador da equipe do Cousteau no Aquário de Mônaco. Largou tudo, chutou o balde, falou, vou construir um veleiro e vou ficar na minha, eu vou ficar viajando. E ele se dedicou muito aos mares do sul, Terra do Fogo, Antártica. Eu tive a sorte de fazer 2 viagens com ele, e numa dessas viagens ele me contou, a gente precisa de muita prática para não fazer nada. E essa prática de não fazer nada, eu acho que ela é muito boa para você se encontrar. Não fazer nada. Parar. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu não vou ler nada, não vou fazer nada, não vou escalar, não vou fazer nada. Entende? Tipo, se esvazie mesmo. Tenha a humildade de não fazer nada. Pratique não fazer nada, mas faça nada de verdade. Entende? Deita no chão e sente o sol, olha para o teto, esquece, não faça nada. Sinta o poder de não fazer nada. Né? Tem o poder do agora, o poder de não fazer nada. Eu acho que isso ajuda a gente a se orientar. O nada, o vazio, enfim, pode ser um símbolo da agulha magnética, da bússola, um azimuth. Então, assim, eu tenho momentos em que eu não faço nada. Isso para mim é fundamental. Nada. Tem dia que eu não leio, tem dia que eu não faço nada, eu só escuto música. É importante.
Senão fica difícil você saber quem você é e o que você quer. E as coisas que a gente quer, a gente vai redescobrindo ao longo da vida, né? Então, no início, quando eu comecei a subir montanha, por exemplo, eu quero ir nas montanhas que todo mundo vai. E aí, com o tempo, a maturidade, você fala, não, mas tem as montanhas que são para mim. São aquelas montanhas que eu encontro nos livros, que eu me encanto pelas histórias, né? Então, por exemplo, em 2022, quando eu fui para o K3, eu não fui para o K3, que as pessoas conhecem como Broad Peak, porque é um 8.000, etc e tal. Não, eu fui porque em 2005 eu conheci o Fritz Wintersteller, que é um dos 4 caras que subiu essa montanha pela primeira vez em 1956. Então eu convivi com ele e eu me encantei por ele, mas ao mesmo tempo eu já sabia a história dessa montanha. Foi o primeiro 8.000 que foi escalado sem carregador de altitude, sem cordas fixas, por uma equipe pequena de 4 amigos, sem oxigênio, em estilo alpino. Então foi uma escalada revolucionária para a época. E eu achei muito bonito o estilo dessa galera. Então, essa história me levou para aquele lugar. Não foi o lugar em si que me chamou. Eu acho que normalmente eu viajo pelas histórias também. Sabe? Aquela coisa de você abrir um mapa mundi e ver um nome completamente raro e falar, nossa, eu quero ir para esse lugar, olha que nome louco, Ngorongoro, cratera de Ngorongoro, eu vou lá, eu fui lá, entende? Então, isso também me interessa. Ou você olha um mapa e vê assim, uma curva de nível diferente, você fala, que interessante, por que eu não vou lá? Ou você olhar para uma montanha e se identificar imediatamente com ela, acontece também. Ver uma foto, sabe? Ver um livro, um filme, alguma coisa que fala, nossa, senti alguma coisa. Chamado. Aí você para, fica sem fazer nada e aí você sente se realmente aquilo faz sentido para você ou não. Eu tive muita sorte, tenho muita sorte ao longo da vida. Eu fui para lugares muito legais, lugares que as pessoas conhecem e lugares que as pessoas nunca ouviram falar. E esses lugares que as pessoas nunca ouviram falar, eu continuo sem dar a legenda, sabe? A identificação. Onde você foi? Eu fui ali. Então, eu sigo a filosofia dos fotógrafos de surf da década de 70, 80, daquela revista Surf Journal, que eles não colocavam a legenda nas fotos. Para não entregar onde que eram as praias, as ondas, né? Você prefere que fique reservado, que não vá muita gente. Onde que foi que você fez essa foto? Foi na Antártica, mas aonde? No Polo Sul. Mas aonde? Lá embaixo. Ali para direita. Ou foi aonde? Na Amazônia. Mas aonde na Amazônia? Lá, no meio das árvores. Mas aonde? Porque eu acho que é legal você ir descobrir o que é seu. Não é fazer o que eu fiz ou o que o outro fez. Guia de viagem. Mas vai nessa. Você falou dos momentos para esvaziar. Eu acho que um momento muito bom para isso é quando a gente está em alta montanha, né? Porque você fica ali, geralmente, num lugar incrível, que você tem que ficar parado, que você nem consegue fazer nada, você dá uma corridinha, você desmaia, né? Ali, processo de aclimatação e tal, né? E você escreveu, montanhas são altares, né? Isso está num texto seu, num livro seu. Tá. E a gente conversava sobre isso, que outra forma que você colocou foi que montanhas são entidades. E você disse isso, para mim, não só num sentido literário, poético de explicar isso, né? Mas que montanhas, elas estão, de fato, vivas, né? São entidades vivas, né? E aí você comentou também que, nessa mesma conversa, que as montanhas estão sendo profanadas. Bom, acho que você já viu mais ou menos aí para onde a gente está indo, né? Eu brinquei sobre isso com você, que para mim, sei lá, o Everest, não precisamos falar do Everest, chato, não precisamos falar do Everest, mas que o Everest virou um novo Iron Man, né? Tô há 20 anos trabalhando no mercado corporativo, cara, você via os executivos colocando no cartão de visita, né, que é um Iron Man. Acho que hoje eles querem colocar, tipo, cheguei no cume do Everest. O que aconteceu com a montanha e o que aconteceu com o homem, João? Eu acho que com a montanha não aconteceu nada. A montanha continua lá na paz eterna dela, né? Salvo os vulcões, que são montanhas que explodem e aí, tipo, muda, né,
fisionomia, mas o ser humano, hoje, ele está muito ansioso, né? E deprimido, e perdido. Então, o que fazer, né? Enfim, no caso, sei lá, o ser humano que frequenta a montanha, que eu chamo, por exemplo, o turismo da montanha, né? Ou no caso das montanhas altas, turismo de altitude, eu acho que é uma carência, é um vazio enorme que essas pessoas, que a maioria dessas pessoas tem, porque não é o lugar delas, sabe? A montanha ficou pop, assim como a Antártica ficou pop, então vamos lá fazer uma selfie. Eu acho que eu vejo uma carência profunda em pessoas que acreditam que vão resolver suas questões, ou vão se sentir melhor, ou a vida vai mudar se elas subirem em montanha XYZ, sabe? E eu vejo tanta gente que, uau, nem devia estar lá. O próprio livro do Krakauer, famoso, né? No Ar Efeito, mostra pessoas que não tem nada a ver com a montanha. Socialite de Nova York, banqueiro do Texas, não sei mais o quem, sabe? Tipo, pra quê? Né? E, claro, você pode fazer uma análise histórica e lembrar, né, do Dick Bass e do Frank Wells, aqueles dois milionários estadunidenses que falaram, vamos subir a maior montanha de cada continente. E a partir daí eu acho que teve um estopim, assim, de tipo, vamos fazer uma coisa, sabe, diferente, geográfica, que poucos fizeram, mas que não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido nenhum. Enfim, mas cada um tem o seu montanhismo, digamos assim. O Shackleton falava isso, né? Cada um tem o seu sul. Então, a minha Antártica é diferente da Antártica do fulano tal, né? A minha montanha é diferente da montanha do fulano tal. Eu não vou entrar no mérito de pessoas que querem se promover, fazer marketing ou ganhar dinheiro, etc., frequentando uma montanha. Esse tipo de gente não me representa. Eu respeito, mas não me representa. Eu gosto mais da linha do Messner, do alpinismo tradicional, sabe? De pessoas que frequentam a montanha com respeito, com devoção. Por isso que elas são altares, entidades, deidades, entende? Pessoas que criam o próprio caminho. Pessoas que estão lá não para aparecer na mídia, mas elas estão lá para não fazerem nada, sabe? E isso que você falou, quando a gente sobe a montanha, é cansativo. Quantas vezes você quer parar, só olhar a paisagem? Porque nesse momento que você para e olha a paisagem, você está descansando, respirando, né? Retomando a sua energia para continuar. Então, são muitos momentos que você, entre aspas, não está fazendo nada. E é um momento de que você esvazia, porque quando você está no ar rarefeito, você sabe disso, você está usando a sua energia para progredir. Você não está, tipo, pensando filosoficamente no último livro de Jean-Paul Sartre, não é? Sabe? Você está, tipo assim, meu irmão, eu tenho que chegar ali. Eu deixo para pensar a filosofia quando voltar para casa, né? O fato das nossas células não se reproduzirem acima dos 5.000 metros é muito interessante. O fato da gente estar num lugar que não é feito para gente. A montanha não é feita para o homem, assim como a Antártica não é feita para o homem, né? Mas a gente quer ir. Então vamos com respeito e humildade, sabe? Então, a montanha continua igual. O ser humano está mudando, né? Eu estou mudando também. Mas eu acho que eu estou mudando para melhor, eu não estou mudando para pior, sabe? Eu nunca subi uma montanha para falar que subi, ou fazer um selfie, ou, sabe? Mesmo porque, sabe, é só uma visita que você faz. Você sobe, desce e volta para casa. Né? Não tem nada demais. Tem gente que atravessa o Canal da Mancha nado, eu acho incrível. Nunca seria capaz de fazer isso. Mas para aquelas pessoas
é o que as motiva naquele momento, É o que move. entende? Ou você atravessar o Saara a pé, ou você fazer qualquer coisa, mas eu acho que a montanha, ela também é diária, né? São os desafios do dia a dia. E foi muito bonito agora ter encontrado o Gabriel Tarso lá no Peru, em Huaraz. E alguns amigos que não o conheciam perguntaram, o que você fez já de montanha? E ele, com a maior naturalidade do mundo, ele falou assim, eu subi o K2, mas eu subi o Pico do Marins. E parecia que ele estava sendo jocoso, brincalhão, mas foi super sincero. E a gente falou sobre isso. Não há uma diferença entre o K2 e o Pico do Marins. É você a parada. Que bonito. Né? Uhum. Então, resumindo, eu acho que é por aí. O homem e a montanha. Eu não vou ficar falando das suas credenciais aqui de fotógrafo, porque, enfim, são muitas. Vou deixar até na descrição aqui do episódio. E, enfim, qualquer um pode dar um Google e achar também um monte de prêmio que você tem e tudo mais. E, como você falou no começo, você tem uma forte inclinação artística em tudo que você faz, e, claro, inclusive com a fotografia. Mas a fotografia, para você, serve também como um registro. Por você ser historiador, né? Ela também tem esse propósito de registro científico, né? No que você estuda. E eu sei que na comunidade você é reconhecido como um dos maiores conhecedores brasileiros de ambientes frios, de gelo e especialmente de Antártica, né? Queria que você contasse um pouco desse trabalho e por que você diz que o homem é filho do gelo. Bom, a minha relação com a Antártica, já que você falou da Antártica, começou cedo, que eu tinha uma avó que gostava já da Antártica, então eu cresci ouvindo histórias da Antártica e eu comecei a ler sobre a Antártica muito cedo, entrei no curso de História na universidade também para estudar a história da Antártica, então eu me interesso por todos os temas da Antártica, não só a história, mas eu me interesso pelas pesquisas científicas, me interesso, enfim, pela presença humana na Antártica, no sentido de que é um tema seríssimo, né? A colonização científica da Antártica, por exemplo, o abuso turístico na Antártica, essas coisas me interessam. Eu me interesso pela criosfera, né? Que são os ambientes gelados, tudo que é neve, gelo, permafrost, é considerado criosfera. Eu me interesso por esses ambientes, muito porque aqui no Brasil não tem, né? Não temos gelo, nem neve, campos gelados, enfim, glaciares. E eu sempre me interessei por isso. Eu acho lindo o silêncio, o isolamento, sabe? E isso me atraiu muito. Foi algo também que norteou muito a minha vida, né? Usar a fotografia como um documento histórico para mim é fundamental. É um caderno de anotações, é uma memória. Meu trabalho é muito registrar atualmente, né, junto com a editora Vento Leste, a gente tem esse projeto de registrar a relação do homem com o gelo, do ser humano com o gelo, o antropoceno e a criosfera, o degelo, essas mudanças climáticas, né? Então, eu amo o gelo e, como historiador, eu cheguei a uma conclusão muito pessoal de que é o óbvio que todo mundo sabe que o nosso cérebro evoluiu quando o homem dominou o fogo, mas foi por causa desse domínio do fogo, mais ou menos há 70 mil anos, que o ser humano, quando saiu da África, foi para a Europa e para a Ásia Central, num momento de muito gelo, né? Era uma pequena idade glacial. O homem se adaptou ao gelo por conta do fogo. O fogo aquecia, então falou, podemos ir mais para o norte. Então eu acho que a gente é filho do gelo. Nosso cérebro também evoluiu por causa do gelo, né? O nosso cérebro evoluiu por ciclos de adaptações. E aí a gente é filho do fogo. Beleza, é o fogo, aquele, né, da fogueira, mas do sol também, né?
Para mim, a grande deidade é o Sol, né? Como se eu fosse um egípcio, um inca. Para mim, o Sol é o mais fantástico, porque ele nasce todo dia para todos. Mas a maior parte das pessoas não sabe que a nossa vida, que a existência humana ou animal de médio e grande porte, ela só foi possível porque a Antártica chegou a 100 milhões de anos no lugar onde ela está. E isso causou uma transformação na atmosfera em que a temperatura permitisse a vida de médio e grande porte. Então, a gente é filho do gelo. Né? Se não tivesse havido a separação dos continentes, Pangeia, Gondwana, se as placas tectônicas não tivessem levado aquela massa que é hoje a Antártica, que antes era grudada na Austrália, Índia, África do Sul e América do Sul, tivesse chegado onde chegou, né, no eixo sul de rotação terrestre, talvez a gente não estivesse aqui. Então, eu me considero filho do gelo. E respeito muito. E sei que sem o gelo a gente viveria numa terra extremamente quente, onde todas as pessoas estariam com febre dentro de um ar-condicionado. E não é assim que eu acho que eu gostaria de viver. Então, assim, em termos de condições climáticas, a gente está desperdiçando uma conjuntura perfeita. Cara, a gente tem água, tem verde, sabe? Tem chuva, tem uma terra com nutrientes e, de repente, a gente não, sabe, desperdiça isso. Quantas vezes você foi para a Antártica? Eu completei 10 vezes o ano passado. Eu fui 8 vezes de veleiro. E contando, né? Porque você continua com o projeto lá, né? Quando tiver oportunidade eu vou, né? Apesar de eu quero visitar outros lugares, mas a Antártica mora no meu coração, é o tema da minha vida. Eu luto pela Antártica, eu sou um ativista da Antártica, eu ponho a boca no trombone quando eu falo, gente, chega de construir base, chega de poluição, sabe? Chega de queimar combustível fóssil naquele lugar. Ou seja, a gente não pode dizer mais que a Antártica é um lugar remoto. Não, não é um lugar remoto. E você vê, por exemplo, né, esse sujeito aí, estadunidense, que colocou o Starlink na Antártica, ele, de certa forma, contribuiu com o assassinato, eu chamo assim, de um continente silencioso, lindo, que seria o último refúgio para a gente sonhar. Então ele colocou o Starlink na Antártica e aí você vai para a Antártica, todo mundo tem internet. Então, um dos charmes da Antártica era justamente o isolamento, o incógnito, né? Quando eu comecei para a Antártica, você mandava um e-mail a cada 2 semanas, sei lá, 2 frases, né? Não podia escrever mais do que isso. E eu acho que é uma forma... enfim, a internet na Antártica descaracterizou muito, porque você tá lá, mas não tá lá, né? O ano passado eu levei um grupo num veleiro em que absolutamente todo mundo no barco ficava conectado. Que chato. E eu falava, gente, vamos passear, vamos subir uma montanha, vamos ali ver os pinguins. Não, o pessoal ficava no barco, tipo, né? Postando as fotos, postando né? as fotos, tomando uísque, tomando vinho, tirando onda que tava lá, tirando onda de Shackleton, etc e tal, mas assim, não viu. Que oportunidade desperdiçada. Pessoas que pagam, sei lá, 70 mil reais, 100 mil reais, só para vestir a camisa, fui para a Antártica, sabe? Mas que Antártica é essa? Então, cada um tem a sua Antártica. Eu fiquei bem impressionada quando você me contou, porque já tinha ouvido isso de outras maneiras, né? Mas quando você fala dessa superpopulação mesmo que vem hoje do turismo e da exploração científica, né? Você
explica isso, né? A ciência, ela, por um tempo, até hoje, ela está salvando a Antártica, né? De outros tipos de exploração. E hoje a gente tem ainda um tratado, o Tratado de Paz, que ainda rege a atuação das nações sobre a Antártica, né? Mas tudo isso é muito frágil, né? Pelo que você conta. É muito frágil. Atualmente, no sistema do Tratado da Antártica, são 57 metrópoles dando conta de uma colônia. Esses 57 países tratam a Antártica como uma colônia. Então, a ciência realmente foi uma forma de protelar o arruinamento da Antártica, né? Vamos criar um tratado de paz e ciência e vamos pesquisar o que tem nesse lugar tão rico, porque a Antártica é uma montanha coberta de gelo. E embaixo do gelo você tem N minerais, né? Então, a colonização científica é um dado, né? Porque é uma forma não só de você fazer ciência, que é legítimo, mas, ao mesmo tempo, é uma forma da ciência servir para a geopolítica. E o fato do turismo crescer anualmente sem controle, né? Na última temporada foram 115 mil turistas, eu acho que isso é muito complicado, sabe? Existe uma máfia chamada IATO, é uma máfia, é uma organização internacional de operadores de turismo antártico, chama IATO. Eles têm uma cadeira dentro do sistema do Tratado da Antártica e eles controlam o turismo na Antártica. Então, se você não faz parte dessa panelinha, tecnicamente, você não pode atuar turisticamente lá, salvo se você, obviamente, tem um veleiro e o veleiro não tem obrigatoriedade de fazer parte da IATO, né? Porque o veleiro é outra categoria, é a categoria mais elegante. Na verdade, é a única categoria elegante que tem na Antártica é o veleiro, porque o veleiro você não tem impacto nenhum. E os navios turísticos e os aviões turísticos, eles têm muito impacto. Só que essa associação ganha muito dinheiro, e os operadores de turismo ganham muito dinheiro, sabe? Tipo, muito dinheiro, sabe? Milhões de dólares por viagem. Então, é um negócio rentável e que parece que não vai mudar. Então, assim, eu fiz uma recomendação num desses encontros antárticos de que eles se limitassem o acesso dos turistas a 10 lugares, por exemplo. Então, já que vai destruir, que destruam esses 10 lugares. Mas não é para destruir tudo, né? Mais de 200 bases já foram implantadas na Antártica. É muita coisa. Porque não é só a base. Aí você tem as pistas de avião, né? E você tem mais movimentação. Então, cada vez você tem mais gente na Antártica, né? Um exemplo, a base de McMurdo, a base estadunidense, McMurdo, que fica no Mar de Ross, na Antártica Oriental, no verão são 4 mil pessoas. Em uma base? Numa base. Eles consomem 30 mil litros de óleo diesel por dia. Sabe? Então, é difícil justificar ou apoiar algo assim. Entende? A sua avó não ia estar nada feliz, né, com o que está acontecendo na Antártica. Nada feliz. E tem, enfim, algumas pessoas, poucas pessoas que pensam como eu, também não estão felizes de ver a Antártica em ruínas. Essa é a verdade. O tratado vence daqui 23 anos. O tratado da Antártica será revisto em 2048. É difícil ser otimista, não é? Então, sei lá, o que pode acontecer em 23 anos para o ser humano mudar uma mentalidade destruidora. Né? Porque absolutamente em todos os lugares onde o ser humano pisou, ele vai destruir, porque ele vai explorar. Como a Antártica, ela não é a priori de ninguém, é de todos, mas não é de ninguém, então vamos explorar, né? E há nações que reivindicam territórios. Isso complica mais ainda, né?
E quem tem mais dinheiro e quem tem mais poder, fala mais alto. Exato. Então, vai chegar em 2048, aí você vai reunir a Inglaterra, os Estados Unidos, a China e a Rússia, e aí, vamos fazer o que com esse lugar? Né? Uhum. Então, é uma pena, porque o ser humano está perdendo uma oportunidade incrível, maravilhosa de mostrar um pouco de decência com o planeta, simplesmente deixando aquele lugar intocado. Claro, né? Uma frase muito utópica, né? Não, mas a gente tem que, né, tem que desenvolver a sociedade, o capitalismo está pedindo, as corporações estão investindo, a bioprospecção, a prospecção geológica. Mas e a poesia da própria existência? Você está anulando isso. Entende? Então é complexo estar no século XXI, vivo, sabendo que a Antártica é um tema em comum da humanidade. É muito importante aquele lugar, não só pelo ponto de vista de exploração mineral, geopolítica, etc. e tal, mas é o que nos mantém vivo. Entende? A Antártica é a mãe, ela é feminina total, né? Ela existe para dar vida pra gente. É engraçado, você trouxe muitas referências femininas, né? Porque você falou da sua avó. A sua avó te apresentou a Antártica. Né? A minha avó foi uma das primeiras mulheres a se separar no Brasil quando o divórcio nem era permitido, sabe? Ela falou assim, tipo, não quero estar casada, então tchau. Pulou a janela com a minha mãe e foi embora, sabe? Era uma artista, uma filósofa, uma viajante do imaginário. Ela não pôde viajar com o corpo tanto quanto eu viajo. Quanto eu viajei e viajo. Ela teve outras condições. Ela fugiu e batalhou a vida. Foi pobre e foi melhorando a vida aos poucos. Né? O ápice da vida dela foi ter ido para a Europa e uma vez para Washington, sabe? E hoje em dia o neto dela vai 10 vezes para a Antártica. Quer dizer, ela abriu o caminho para mim. E ao mesmo tempo eu fiz muitas coisas, principalmente essas viagens para a Antártica, sempre lembrando dela. Ela que me motivou. Falou assim, vai, é longe, mas vai. Tem alguma coisa para você lá. E o que eu encontrei para mim lá é justamente isso. É a minha desobediência civil. Sabe? Né? O Thoreau, quando escreveu a Desobediência Civil, que era 1850 por aí, o melhor governo é o que menos governa. E a Antártica é tipo isso, gente. Vamos sair todo mundo de lá. Você quer ir para a Antártica? Vai de veleiro, vai na vela, no silêncio, respeita. Quer atravessar a Antártica de esqui? Vai aí, fica em silêncio, que nem o norueguês, o Erling Kagge, explorador e filósofo norueguês. Ele foi sozinho, 50 dias em silêncio, até o Polo Sul, sem falar nada. Voltou a escrever um livro muito lindo chamado Silêncio na Era do Ruído, né? Mostrando que é um livro que ele escreveu principalmente para as 3 filhas dele, que perguntavam, ué, pai, para que eu quero silêncio? E aí ele fez um livro, uma pesquisa histórica, também usando as expedições dele como base, para mostrar como o silêncio é fundamental e como a gente está se afastando dessa coisa maravilhosa que é o silêncio. Porque não é só não fazer nada, é não fazer nada e também sentir o silêncio, vibrar no silêncio, honrar o silêncio. O silêncio é maravilhoso, mas... E o escuro? Silêncio, o escuro? O silêncio, o escuro, o fazer nada, o contemplar, né? Eu acho que o ser humano está dando mole. A gente falou da sua avó, mas até quando a gente se conheceu, a gente comentou muito sobre isso, né? De quantas influências maravilhosas você teve na sua vida, né? De família, sua mãe, seu pai, enfim. Aos 10 anos de idade, você tá morando na França, né? Enfim, até acesso a uma série de coisas, a cultura. E aí, a Rosita Belink, que estava sentada aí no seu banquinho antes de você, né? Hoje, a gente comentava sobre isso também.
do quanto a nossa vida claro, por exemplo, você trouxe com você um monte de coisas que você é, do planeta que você veio, que a gente não sabe. Mas muito do que nos acontece vem, sei lá, de golpes de sorte, né? De acasos, eu não sei se você acredita em acaso ou não, se acha que tudo que te aconteceu da forma que te aconteceu, suas origens, o que você acha? Acaso, sorte, eu aceito tudo. Eu no sentido, eu escolhi não desperdiçar oportunidades, sabe? Se eu tive sorte, tive, né? Se acontecer um acaso, sim. Eu sempre fui muito aberto para a vida. Então eu acho que isso também atrai, sabe? Eu acho que pelo fato de ter sido adotado com 1 ano e 5 meses, foi marcante para mim, porque até os 38 anos eu achava que eu tinha sido abandonado. Aí, aos 38 anos, eu tive uma conversa com a minha mãe, e aí, a partir dessa conversa, que ela me contou um monte de coisa incrível, me contou a história dela, do meu pai, minha, da minha irmã, da minha avó, contou tudo. Eu passei a falar que eu não tinha sido mais abandonado, mas eu tinha sido escolhido. Isso mudou bastante, sabe? Então, eu fui abandonado, mas eu fui abandonado, eu nem sei a razão. Eu não sei qual a questão que meus pais biológicos tiveram, sabe? Se eles eram muito jovens ou muito pobres, ou se eles morreram de overdose em Woodstock, eu não sei o que aconteceu. Mas eu tive a sorte de ter sido adotado por um casal que morava em Brasília na época, né, que frequentava a Universidade de Brasília, meu pai químico, a minha mãe jurista, artista, e caí numa casa maravilhosa, sabe, com muito amor, sendo tratado muito bem. Eu tenho um filho de 15 anos, eu não tive coragem de adotar, eu que sou adotado não tive coragem de adotar. Então eu acho assim, o maior amor é você adotar. Quando você adota, você é ninja faixa preta, 10º dan. Porque, né, encontrar alguém, transar, ter um filho, lindo. Entendeu? Mas você adotar é muita evolução. Eu mesmo não consegui ainda adotar alguém, né? Eu cresci com essa ideia, mas eu não tive a moral ainda, porque com a experiência de ter um filho eu vejo quão complexo é ter um filho. Caramba. Mas eu estimulo muito quem pode adotar, adote, sabe? E apesar de que a adoção no Brasil ainda é uma coisa muito complexa, sabe? Eu tenho uma amiga que quis adotar e ela tem condições financeiras para isso e condições emocionais. E ela desistiu porque era muito difícil. Então, eu aproveitei a oportunidade que eu fui adotado e todas as oportunidades que meus pais me deram. Meu pai, até hoje, ele tem um lema, um mantra, que eu acho fantástico. Nesta casa, verba para saúde e educação é ilimitada. Ele sempre falou isso. Então, eu sempre comprei todos os livros, fui nos shows e teatros e filmes e viajei. Eu sempre aproveitei essa abertura que ele me dava, que os meus pais me davam, minha mãe também. Eu queria fazer uma viagem, eles falavam, mas qual o objetivo da viagem? Ah, não, eu estou indo para a Patagônia aos 17 anos porque eu quero visitar o Parque dos Alerces, porque lá tem uma árvore milenária que tem 2.600 anos, mas eu também quero ir para Bariloche porque eu quero estudar geologia
das montanhas do sistema Frei, Catedral, e eu vou para o Monte Tronador, e eu também quero visitar um grupo Mapuche que tem perto de Temuco, no Chile. Eu apresentava uma proposta para eles, e eles falavam, legal, pode ir, toma aqui. Pegava $300 e passava 2 meses. Saía de Brasília de ônibus, parava na Patagônia e ficava lá, enfim, vivendo aquele momento, né? Que lindo. Então, eu, desde 1991, falo isso porque eu acho que os jovens têm que ter consciência de que eles podem aproveitar a vida desde cedo. Então, desde 1991, eu saio do Brasil todos os anos, sabe? Eu também viajo pelo Brasil, eu conheço 20 estados do Brasil, incluindo 6 expedições para a Amazônia. Amo o Brasil, puta país, né? Geograficamente incrível, cultura incrível, mas eu acho que é importante sair do seu próprio país, não é só sair da sua casa, sair do seu próprio país é uma escola de vida muito importante. E eu sempre falo assim para os brasileiros, vocês precisam ir para a Ásia, porque a Ásia, entre aspas, é o nosso oposto. É importante ver o exótico, o diferente, entre aspas, para enxergar melhor quem você é. Então, a Ásia, os 2 anos que eu passei na Ásia, foram formadores para mim, sabe? Eu me tornei uma pessoa muito mais lenta, sabe? Depois que eu passei esse tempo na Ásia. E muito mais coletiva. E muito mais simples, né? E aí, depois dessa experiência na Ásia, e depois da experiência na África, e depois da experiência Europa, América do Norte e aqui na América do Sul, que a vida me levou para a Antártica. Então, eu fiz um rolê, um périplo, é como se todas essas viagens tivessem me preparado para chegar no lugar onde eu mais desejei conhecer. E a Antártica, sem dúvida, é um lugar, eu acho um lugar fantástico. Assim, é o meu lugar preferido nesta bolinha, nesse planeta do qual vocês fazem pedrinha. parte. Deixar claro quem está ouvindo e assistindo, e quando você fala que é preciso sair do Brasil e conhecer outros lugares, que Miami e Disney não valem, né? Miami dizem... Eu conheço só Miami. Tinha uns amigos que moravam lá e eu fui visitá-los. Não é a minha praia, mas não achei o fim do mundo. Mas eu acho que o mundo é além cidades grandes ou parques de diversões. Exatamente. E quando eu falo sair para outros lugares, eu também acho que assim, eu me refiro muito assim, visitem lugares históricos ou lugares de natureza, vejam coisas diferentes e aceitem até coisas que você acha que não te interessa, vai lá. Todo lugar vale a pena ser visitado pelo menos uma vez. Eu tenho um mini conto que eu falo: todo lugar que tem um nome vale a pena ser visitado. E aqueles lugares que não têm um nome, mais ainda. E maravilhoso. Mantenham-os sem nome, né? Muito bom. Eu estudo a história da toponímia brasileira na Antártica. Essa coisa de você colocar nomes, né? Quando os exploradores belgas e franceses davam nomes de brasileiros na Antártica, existem atualmente 55 mil nomes na Antártica, né? Tem, enfim, uma nomenclatura, enfim, tanto nos Estados Unidos, na Inglaterra, Chile, Argentina e Austrália e Nova Zelândia, tem uma gazeta de nomes, que eles chamam, que você pode nomear lugares. E eu acho que nenhum lugar tem que dar nome. Mas a gente dá nome, sabe? E eu acho que quando a gente dá o nome, a gente atrai. Assim, eu fui para o lugar que é o nome tal. Aí fala, que legal, tem um nome, então eu quero ir, sabe? Eu acho que também é uma
É uma questão, esse é o lance de você dar nome às coisas. A gente não precisa mais dar nome para nada. Né? É uma das coisas que eu acho mais legais de ir para a Antártica de veleiro com os amigos, é que a gente para o veleiro e fala, vamos escalar aquela montanha? Vamos. Qual o nome dela? Não tem nome. E a gente não leva altímetro, a gente não leva nada, a gente não quer saber a altitude, a gente não quer saber como chama, simplesmente a gente quer estar lá. E isso para mim foi um grande presente, poder estar no mundo e olhar para as paisagens sem que elas precisem ter nome. Sem definir, né? Nome é isso, né? É uma tentativa da gente definir também e organizar as coisas, né? Enfim, normal a gente tem nome, né? Eu me chamo João, você se chama Silvia, a gente tem nome. Mas o excesso de nome não me interessa, mais ou menos. Queria saber se te interessa as perguntinhas aí que estão na caixa para você. Você quer que eu pegue uma perguntinha? Eu quero. Quero que você pegue todas. Com muito prazer. Pergunta número 1. Todo mundo mente? A maioria das pessoas mente. Ou por bem ou por mal, a maioria das pessoas mente. As pessoas mentem para elas mesmas e para os outros. E eu acho que mentir, salvo se você estiver salvando, como o Thoreau fez em 1860, né? Salvando um escravo da forca, aí você mente. Né? Agora, se é para o benefício próprio, é feio mentir, sabe? Eu gosto do pensamento do Albert Camus no livro O Estrangeiro. O homem absurdo é o homem que não mente. Eu admito que eu fiz. Eu posso ser preso, mas eu admito que não foi certo. Não mentir é muito bonito. Que lindo. Vamos lá, mais uma. Vamos lá. E que bonito que está escrito aqui com caneta verde. Um livro que eu jamais emprestaria. Meu Deus. Peguei um ponto fraco. Sabe que um dos meus melhores amigos, Alexandre Manzan, esteve na minha casa no mês passado. Eu tenho uma biblioteca considerável e ele é um leitor, ele lê 5 línguas, ele é um dos poucos amigos meus que realmente lê. E ele estava na minha biblioteca e aí ele achou o livro da Sally Poncet, que chama O Grande Inverno. É a primeira invernagem de veleiro na Antártica. Né? Em 1978, o Jérôme Poncet e a Sally Poncet, um casal de franceses, resolveu passar o ano inteiro na Antártica pela primeira vez. E depois outras 7 pessoas fizeram a mesma coisa. Mas esse livro, O Grande Inverno, ele não tem tradução para o português ainda. Me parece que o filho dela está traduzindo para o inglês. É um livro maravilhoso, maravilhoso. E esse meu amigo olhou esse livro, ele lê em francês e falou assim, João, que livro incrível. Aí eu falei, é incrível mesmo. Mas eu não falei para ele, tipo, pode levar. Então, esse livro eu não tive coragem de emprestar. Eu sei que ele ia cuidar, etc e tal, mas é um livro que eu ganhei de um amigo francês que foi comigo. A gente passou 60 dias juntos na Antártica em 2021. O Jojo, o Jonathan, o francês. Porque no veleiro tem esse exemplar. No veleiro tem o exemplar original. E eu li o exemplar do veleiro. E aí ele soube que eu amava esse livro e ele conseguiu uma cópia na França e me mandou. Então é um livro que eu não posso emprestar. Mas tá super justificado. Mas tá Seu lá. amigo com certeza vai entender. Se ele quiser ficar lá em casa lendo o livro, ele pode ficar. Isso daqui então, não vai tirar. Então é assim, eu acho que... Eu sempre emprestei muito livro, mas a verdade é que 90% dos livros emprestados nunca voltam. E aí é ruim. Aí, né, de um tempo para cá que eu comecei a ganhar um pouquinho mais de dinheiro, quando eu gostava de um livro, esse livro mesmo, O Silêncio na Era do Ruído,
Eu comprei 7 exemplares. Eu fiquei com 2 e dei 5 de presente. Uau. Entende? Para pessoas que eu acho que iam gostar do livro. Então, se você me pedir um livro emprestado, é bem provável que eu compre o livro para você. Uau. Então, a minha filosofia de emprestar o livro se transformou num ato de presentear. É isto. Muito bom. Vamos lá, mais uma. Se eu encontrasse o maior dos adivinhos do planeta, eu perguntaria a ele: o que será do futuro da Antártica? Jura que você ia perguntar da Antártica? Você não ia perguntar sobre você? Não. Ah. Eu ia falar assim, aí, o que vai acontecer com aquele lugar? Né? Como se de alguma forma eu pudesse gritar para o mundo, olha, o adivinho falou isso. Sendo uma coisa boa, ótimo, mas se não fosse uma coisa boa, será que a gente pode mudar o rumo do que o adivinho falou? Né? Porque se você não tem como você pensar na vida na Terra hoje se você não pensar na Antártica. Né? A crise climática. O antropoceno, ele é um produto cultural da Antártica. Né? Então, o antropoceno foi descoberto na Antártica. E é uma questão que me interessa muito. Né? Como eu te falei, daqui 40 anos a gente não vai estar aqui. As outras gerações, sim. A Antártica continuará aqui. Mas eu acho que vale a pena... né, como eu digo, publicamente ser otimista, né, e tentar dar um passo atrás, né, mitigar de alguma forma essa volúpia acelerada pelo que não nos pertence. Uhum. Então, De repente, eu adivinho ia ser mais ouvido do que os cientistas, né? Vai saber. Boto fé no adivinho. Os cientistas ninguém tá muito interessado, então vamos ver se o adivinho dá uma salvada. Né? Nem todos os cientistas são flores, né? A ciência é muito importante na Antártica, mas a gente sabe que boa parte deles estão vendidos para as corporações. E alguns cientistas podem encarnar adivinhos e darem um recado, enfim. Tudo é possível, até o impossível. Uhum. Bora, vamos acabar com essa caixinha aí. Vamos. Que o estagiário se esforçou para fazer essas perguntas para você. A coisa mais perigosa que alguém já fez por mim. Uau! A coisa mais perigosa que alguém já fez por mim. Perigosa. Essa pergunta bateu. A coisa mais perigosa que alguém já fez por mim. Se não quiser responder agora, não tem problema. Eu tô tentando me lembrar se alguém já pode responder depois. Já me salvou, porque normalmente assim, eu que salvei. Eu salvei 2 pessoas que estavam se afogando. Salvei 2 pessoas que estavam na montanha, em momentos diferentes. A coisa mais perigosa que alguém já fez por mim. Sabe? Não sei, talvez se eu voltasse na minha infância e lembrasse de algum amigo que me defendeu de algum bullying. Né? Aquele amigo da escola que quis me proteger e se colocou na frente do bam. E me defendeu. Em alguns momentos da vida eu fui defendido por amigos que tinham mais coragem do que eu. Mas não saberia precisar exatamente. Se você lembrar de alguma coisa, depois você me conta. Combinado. A última, sobrevivente. Eu me sinto responsável por... Uau. Eu me sinto responsável por dar voz à natureza, por defender o que eu acredito, a minha visão de mundo. Eu me sinto responsável pelas pessoas mais fracas.
Me sinto responsável pelo meu filho, obviamente, né? Me sinto responsável por mim, né? Por tentar continuar sendo uma pessoa, não diria nem útil para o mundo, porque a gente só é útil para a gente, mas responsável pelos meus atos, sabe? Por uma existência coerente e leve. Eu quero ser responsável por tudo isso, com o maior prazer no mundo, né? Muito bom. Cara, eu tinha tanta coisa que eu queria te perguntar e não vai dar. Vai ter que gravar um segundo episódio aí. Conta um pouco de quais são os seus projetos hoje. Com o que você está envolvido? O que está te ocupando? Bom, eu estou bastante envolvido com a editora Vento Leste, que é uma editora aqui de São Paulo, que é dirigida pela Mônica Schalka, uma mega editora. É uma cabeça incrível. É uma editora que também é uma plataforma de causas, né? Ela acolhe projetos não apenas de arte, mas de sustentabilidade, de comunicação ambiental, projetos na Amazônia, no Pantanal. Mas, no meu caso, é um projeto, como eu falei anteriormente, um projeto relacionado aos lugares frios do mundo, né? Aos ice spots. Então, a gente está trabalhando já há alguns anos num projeto de longa duração que visa documentar algumas dessas zonas frias. Em todos os continentes você tem zonas frias, inclusive na África, né, nas Montanhas da Lua. São as montanhas nevadas da África, além do Kilimanjaro. Com o propósito de comunicar a relação, né, a nossa relação humana, o antropoceno com o gelo, e por meios de fotografias, de vídeos, enfim, de textos, de pesquisa. E esse é um projeto que eu estou muito envolvido. Acho maravilhoso, porque imagina eu, tipo, né, um menino que foi adotado em Curitiba, de repente está indo para o norte do Canadá, ou para a Groenlândia, ou para o Himalaia, para poder ser testemunha de um momento de mudança climática. E eu quero comunicar isso para os brasileiros, principalmente, que estão tão distantes, para eles entenderem que, na verdade, essa distância física, ela é só física, né? Porque o que acontece no Brasil reverbera na Antártica, o que acontece na Antártica reverbera no Brasil, e por aí vai, né? As queimadas, a fuligem das queimadas da Amazônia e do Cerrado estão chegando na Antártica, né? Estão alterando o derretimento na Antártica, alterando o comportamento das massas polares, que chegam no Brasil, que chegam até a Amazônia, que causam estiagem, né? Então, o Himalaia, o Polo Norte, está tudo perto do Brasil. A nossa bolinha é muito menor do que a gente imagina, né? A atmosfera é a mesma. Então, esse é um projeto que estou muito envolvido. Eu tenho outros projetos menores com outros amigos. Assim, eu estou numa fase da vida em que eu estou recebendo mais convite do que criando projetos. Então, eu acho que esse projeto com a editora Vento Leste é o meu projeto principal, mas os outros projetos que eu estou envolvido são projetos em que eu sou convidado, em que eu acho, olha, essa sua ideia é boa, vamos nessa, quero te ajudar, quero participar, mas eu não estou muito na energia de criar novos projetos. Eu estou no momento em que eu ainda tenho que organizar e dar conta de tudo que eu fiz. Tem muitas coisas que eu ainda preciso e quero materializar. Né? Então, por exemplo, eu fiz essa caminhada na Ásia de 450 dias em 2007, 2008, e eu consegui publicar o livro 15 anos depois.
Caramba, João. Então, assim, eu tirei isso da gaveta, né, quando estava o momento da pandemia, todos trancados em casa, eu falei, cara, eu vou começar a tirar coisas da gaveta. Mas 15 anos porque você procrastinou, que você levou esse tempo todo para escrever? Não, eu não achava que aquilo fosse importante. E de repente eu falei, nossa, mas é muito importante. Caramba. Aí eu peguei algumas histórias, né? Eu até te mandei esse livro. Sim. Eu peguei 17 histórias que eu vivi nesses 15 meses e transformei num livro. Então, por exemplo, até na Antártica, eu estou agora construindo um livro de ensaios que eu escrevi sobre a Antártica. Então, eu já tenho 6, 7 ensaios escritos. Quando eu chegar em 10 ensaios, eu vou fazer provavelmente um livro que são ensaios que mostram o que eu penso sobre a Antártica, né? Tanto coisas sobre história, como expedições ou questões científico-climáticas, enfim, coisas que me interessam. Então, eu quero aproveitar coisas que eu já fiz e também materializar. Né? Por exemplo, agora a gente acabou de chegar do Peru, vamos fazer um filme, né? Então, eu também eu olho para as minhas coisas e falo, isso aqui eu acho que merece alguma coisa. Então, eu estou retomando também, eu estou abrindo um espaço para pegar coisas do passado e transformar em projetos atuais. Um pouco de cada coisa. Né? Bom, que venham muitos projetos seus aí, e tudo de altíssima qualidade. João, obrigada, cara. Incrível falar com você. Que bom que eu te conheci pessoalmente. Obrigado a você. Espero que ainda tenha muitas conversas com você. Qualquer lugar do mundo. No DIB, aqui do lado. Vamos nessa. Escalar. Vamos nessa. Né? Qual a diferença da Pedra do Dibia para o Himalaia? Nenhuma. Então, você falou, não, me chama pra ir. Falou, pô, mas é aqui perto, né? Pedreira, não? Tanto faz, então tá bom, então vamos. Obrigada, João. Obrigado Valeu. a você.